Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. A gente vai concluir a nossa série de mensagens com os irmãos bem estiveram aqui presentes. Novembro do ano passado, foi dezembro, nós tínhamos nos reunido, uma equipe, para trazer esse tema que tem ouvidos, ouça. E os pastores e a missionária Juliana, a gente dividiu as igrejas, trouxemos a voz de Deus para... Então, pegamos a voz de Deus para a igreja e trouxemos para nós. E no combinado, eu estaria no capítulo 4 de Apocalipse. E nesse capítulo 4, a gente vai encontrar uma leitura riquíssima do trono de Deus. João vai ver alguém sentado no trono e ele começa a descrever esse que está sentado no trono. E ele traz riquezas, imagens preciosas para tentar descrever aquele que está sentado no trono. Porém, irmãos, eu quero trazer o tema desse trono. Porém, eu quero relacionar esse trono com a nossa humanidade, com a nossa relação com Ele. E por isso eu quero trazer Isaías capítulo 6, que também tem um trono. E essa mensagem é baseada numa mensagem que eu ouvi. No Rio de Janeiro tem uma avenida chamada Avenida Brasil, que liga uma zona do Rio que vai direto para o centro. Eu estava indo para o centro do Rio. E essa avenida, ela é imprecisa, você não sabe que horas você vai chegar, que tudo pode acontecer nela. E eu fiquei num trânsito, eu coloquei uma mensagem para um amigo. Eu vou ser sincero, irmãos, eu fiquei ali como se eu estivesse no céu, naquela mensagem que eu ouvi do meu amigo. Eu propus pregar para a minha igreja, e eu me lembrei dessa mensagem do trono. Eu queria trazer para os irmãos nessa manhã. Essa mensagem me exortou, e mudou as imagens que a gente tem. Nós precisamos de imagens para definir coisas. E algumas imagens, quando eu estou diante de Deus na leitura, eu sempre trago essa mensagem do meu amigo. E quando eu estou no culto, em qualquer culto, só lembro das imagens que ele colocou em Isaías 6. Isso traz muito temor. E a leitura que eu queria trazer para os irmãos é da sensação de espanto. O espanto é considerado um ponto de partida para uma atitude filosófica. É a partir do espanto que o indivíduo deixa de ser indiferente com a realidade. É através do espanto que você tem uma maneira de ter cautela no lugar que você está pisando, por causa do espanto. Eu vou dar um exemplo bem simples e bem comum. Se você está dormindo no quarto, você vai dormir tranquilamente, você está dormindo há muito tempo. Mas se alguém falar que tem um inseto ali, em especial uma barata, você vai ter o cuidado de se deitar, porque é um espanto. De qualquer hora aquilo pode voar. E é isso que eu quero trazer para os irmãos nessa leitura de Isaías 6, espanto. Foi isso que eu ouvi do meu amigo, espanto. Porque se não tiver espanto, o espanto me acorda para a realidade. Eu estou aqui correndo risco. Eu estou diante de alguém que é poderoso. Porque se não tiver espanto, como diz o compositor,
o sagrado se torna hilário. O sagrado deixa de ser sagrado para a nossa mente. Assim foram os filhos de Eli. Os filhos de Eli, por estar naquela sistemática religiosa, o seu pai era sacerdote, então, aquela sistemática de pegar a comida que vem do dízimo dos dízimos no tempo do Antigo Testamento, eles achavam tão natural que eles perderam o espanto para quem era aquela adoração. Eles pegavam carne que ainda ia ser oferecida, eles levavam para a casa deles, perderam o espanto. Por isso que Davi, em Salmo 139, verso 24, ele vai dizer assim: vê se há em mim algum caminho mau, é o espanto do temor. Eu posso ter alguma coisa em mim que ele não agrade. Vê. Davi estava com medo de ofender-se a ele, a Deus, algum caminho, isso é o espanto. E esse texto, capítulo 6 de Isaías, vai trazer esse conceito do espanto. No verso 1 do capítulo 6 diz: no ano em que o rei Uzias morreu. Essa informação, acho que você já ouviu 1000 vezes isso. Essa informação do profeta está recheada de profunda angústia. É normal você encontrar na Bíblia passagens que os escritores escrevem para identificar uma época. Isso é normal. Morreu, assumiu quando o reinado de 7 anos, aí por aí. Mas aqui é muito mais do que uma identificação, é uma preocupação. No ano que morreu o rei Uzias. E o que o profeta está preocupado com esse texto? Veja, o império da Síria estava expandindo de forma poderosa, engolindo nações. O império da Síria. O império da Síria estava chegando ali para os judeus. E o império assírio tratava as nações de forma cruel. Então a galera que estava aqui em Jerusalém olhava as notícias, ouvia as notícias: rapaz, está crescendo a Síria, está pegando tudo. E essa marcha da Síria preocupava qualquer nação da época. Mas os judeus, são os judaítas, são os israelitas da tribo de Judá, não estavam preocupados com essa marcha da Síria. Não por causa do Senhor, mas por causa do excelente rei que eles tinham, que era Uzias. Uzias. E Uzias, ele foi um bom rei. Uzias foi piedoso e era excelente na estratégia militar. Por isso que a galera tinha muita preocupação com a Síria, porque confiava em Uzias. E Uzias, ele expandiu o império militar de Judá. Então isso dava para os judaístas a sensação de segurança em relação ao império da Síria. Tem um rei bom aí, tem um rei que vai saber tirar ou enfrentar isso. Vai acontecer. Daí você começa a entender o porquê o verso número 1 traz uma preocupação para Uzias. No ano que morreu, Uzias morreu. E agora? E a Síria? Então essa notícia vira uma verdadeira tragédia para a nação. E o foco da preocupação era essa: quem vai ser o rei que vai ter a mesma capacidade de Uzias? Quem é que vai assumir? Tem que ser alguém que tenha a mesma habilidade de nos livrar da Síria. E o que Isaías faz? Ele vai ao templo como um bom religioso. Ele não vai como piedoso, ele vai como religioso para o templo. A nação está em angústia. E agora? E como um bom religioso, ele vai procurar o templo. Há uma diferença entre religiosos e piedosos. Religiosos procuram a Deus quando as coisas estão difíceis. Piedosos
ele já tem a vida em Deus nele. Então isso faz Isaías ir ao templo para procurar uma resposta divina. E agora, quem é que vai assumir o reinado para nos proteger da Síria? Então Isaías ele tem uma ideia. Na verdade, Isaías ele não tem ideia do que vai acontecer com ele, com a nação, com o religioso. Veja, esse Isaías ele começa no capítulo 6, não é o mesmo que vai terminar o capítulo 6. Ele começa falando, no ano que morreu o rei Uzias. E vai acontecer algo surpreendente em Isaías que vai convertê-lo, que vai mudá-lo, que é o espanto. Ele vai entender a realidade de quem ele estava diante do trono. O religioso, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu estou falando de mim mesmo. O religioso tem a capacidade de cantar para Deus sem pensar em Deus. A gente tem a capacidade de tomar a ceia automaticamente sem pensar por que eu estou tomando a ceia. A gente tem a capacidade de cantar canções com letras sacrificiais, mas não dá uma unha para Cristo. A gente tem essa capacidade. Provavelmente Isaías era um religioso, filho de Abraão. Havia o templo, havia os inários, havia os rituais. Mas o que vai acontecer agora vai mudá-lo. Além de religioso, ele vai ter uma visão que vai marcar a vida dele todo o seu ministério aparentemente fracassado diante dos homens. Veja o que vai acontecer, irmãos. Ele vai ver Deus. Eu queria que vocês prestassem atenção. Como ele vai ver Deus? Verso 1, na continuidade, ele diz: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado ao sublime. Ele viu o Senhor. No hebraico, essa expressão é mais forte do que a expressão de si. A ideia do hebraico é que o Senhor continua sentado. Se fosse se aproximar do hebraico, o que Isaías está dizendo é o seguinte: eu vi o Senhor continuando assentado. E essa ideia do hebraico é proposital, é porque faz o contraste da morte de Uzias, ou seja, Uzias deixou de sentar no trono, mas Deus continua sentado no trono. É aqui que vai começar a mudança na vida de Isaías. Ele vê o Senhor sempre assentado no trono. E às vezes ele tem essa percepção, né? Deus começou a operar. É como se Deus, é agora que a gente vai começar. Deus sempre está operando, porque Ele sempre está assentado. Então Isaías vai ao tempo desesperado pela morte de Uzias, mas quando ele vê de fato quem está sentado no trono, tudo vai mudar na vida dele. Muito bem, então veja, a visão continua. Agora ele vai entrar em uma cena maravilhosa. Ele vai ver alguns seres, veja, verso 2: acima desse trono, desse Senhor, estavam o quê? Serafins. Serafins. Essa palavra serafins é uma transliteração da palavra hebraica. Transliterar é quando você pega um som de uma língua e reproduz em outra língua. Serafins não é uma tradução do hebraico. Serafins, aqui vem do verbo hebraico, significa sarafim, significa pegar fogo. Então Isaías está vendo seres acima do trono, pegando fogo. Preste atenção nessa imagem. Seres pegando fogo. A gente pode traduzir como: os flamejantes estavam sobre eles. Tem uma imagem, talvez, em algum filme, daquele herói que pega fogo, né? Tocha humana. É mais ou menos isso que Isaías está vendo. Flamejantes acima do trono. E o texto vai prosseguir.
informando que além dos flamejantes, eles tinham alguns aspectos desses seres flamejantes. Verso 2 diz: cada um deles tinha o quê? 6 asas. Com duas o quê? Com duas cobriam os, e com duas. Observe que além de flamejantes, eles possuíam 6 asas. Veja só, irmão, isso é curioso, porque pelo ponto de vista anatômico, para voar só precisa de quantas asas? 2. O texto vai dizer que eles tinham 4 sobrando. 2 cobriam os pés e 2 cobriam os, 2 voavam. A pergunta é: para que estes seres precisavam de 2 asas para cobrir o rosto e 2 asas para cobrir os pés? Essa pergunta é importante para entender o texto. Veja, para responder essa questão, é preciso olhar para quem está sentado no trono. A resposta não estão nos serafins. Por que as asas cobrem os pés? Por que as asas cobrem o rosto? A resposta não está nos serafins. Está naquele que está sentado no trono. Na Bíblia, veja, quando se usa a metáfora especificamente para a santidade, sempre se relaciona a fogo. Um exemplo disso é que quando Moisés estava no campo, ele viu o quê? Uma sarça queimando, fogo. E quem que estava nessa sarça? O Deus dos judeus, o Deus poderoso. Então veja que quando se relaciona fogo, está relacionando a presença de Deus. Veja que no lugar sagrado tem fogo. Então, quando o texto diz que se refere a metáfora a Deus, está sempre relacionado, quase sempre relacionado a fogo. Aliás, Hebreus 12, 29 vai dizer que Deus é fogo, quem? Consumidor. Agora, observe que algo intrigante: Deus é santo, Deus é fogo. Por outro lado, observe agora que quem está ao redor dele são seres que também são fogo. É interessante isso. A presença de Deus ali presente, fogo, e os seres que estão ao redor são também os componentes da imagem que traz fogo. Espera aí, irmãos, eles estão protegendo seus rostos e seus pés. Por quê? A pergunta é: por que os flamejantes, se eles são fogo, por que estão se protegendo contra o próprio fogo? A gente precisa se proteger do fogo. Mas esses seres, para que proteger do fogo se é fogo que está dentro dele? O que oferece perigo para esses seres flamejantes para se proteger? Porque pelas suas próprias naturezas, eles não são perigosos para ele, o fogo. Agora veja, irmãos, os flamejantes são puro fogo. Então nessa cena existe alguma coisa mais perigosa do que o fogo. Porque se eles têm essa composição fogo, e Deus é fogo, eles estão se protegendo, então existe algo mais perigoso para eles do que o fogo. E a resposta é a santidade de Deus. Santidade. Irmão, a santidade de Deus é tão poderosa que esses seres, apesar da imagem de fogo, eles precisam se cobrir o rosto e os pés. Eles voam acima de Deus e para isso tem que cobrir os pés. E eles não conseguem olhar para a santidade de Deus, por isso que cobrem o rosto com as suas asas. O movimento deles diante desse trono, a santidade poderosa é tão forte que ele protege os pés e não consegue olhar para tão puro, tão santo. É esse que está sentado no trono. Aleluia.
E veja que coisa interessante. Esses seres flamejantes, serafins, a função deles é de proteger e proclamar a santidade de Deus. Mas eles mesmos devem se proteger diante da santidade de Deus. Por isso, no verso 3, Isaías vê o comportamento desses seres. E diz o verso 3: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Observe que eles não param, estão cantando Santo, Santo, Santo. Não é porque estão mandando querer falar isso, não é porque eles, eu quero que vocês cantem direto, não pode faltar, porque ele chama atenção para isso. Eles estão espantados com a santidade. E por causa desse espanto, ao olhar a santidade desse puro Deus, eles naturalmente eles cantam. Diferente de nós, a gente não aguenta repetir canções. A gente cansa. De novo essa canção, de novo. Já é velho. A gente vai. Mas o que é santo? Santo, Santo. Por que essa canção de Santo, Santo, Santo? O professor Leonardo Paulino, ele vai dizer que essa expressão Santo, Santo, Santo é um superlativo, como diz a gramática. É como assim? Veja, João, ele é grande, mas Paulo, ele é grandão, grandíssimo, super grande. Superlativo, ele separa de um elemento do outro e quer elevar o conceito desse. Quando os serafins cantam Santo, 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 o que eles estão vendo é tão indescritível. Eles tentam aumentar e não conseguem chegar. E então essa tríplice, Santo, 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 é dizer que Deus possui uma santidade num grau que ninguém possui. Irmãos, a pergunta que surge é: que grau de santidade é essa que Deus tem? A gente não consegue responder isso. No tempo que nós estamos aqui, teríamos anos para explorar essa santidade. O que podemos responder é olhando para esse texto da visão de Isaías. Quando os seres flamejantes cantam Santo, 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 eles estão dizendo no geral o seguinte: estamos diante do incomparavelmente incomparável. Estamos diante do incomparavelmente incomparável. Não temos palavras, vocabulários para definir. Então estamos diante de alguém que não há nenhuma comparação. O que esses serafins estão vendo agora é algo incomparavelmente incomparável. Eu acredito que num grande dia que veremos o nosso Deus, a gente vai ficar encantado ao mesmo tempo espantado, pois nunca vimos e veremos algo tão diferente dos nossos olhos vão poder ver. Eu acho que nós estamos perdendo espanto. Eu acho que nós estamos minimizando Deus nos cultos. Eu acho que a gente vai para um culto para assistir um filme, para ver se é legal. Eu acho que a gente está curtindo a música. Eu acho que a gente resolve coisas durante o culto. Eu já falei com os oficiais: olha, quando eu estiver no culto, não me chame para resolver coisas. Quando eu estiver orando, não me chame, porque parece algo mecânico, dá para chamar. Não importa. Não importa. O que está acontecendo nessa reunião? Tem que resolver o problema da cantina, tem que resolver o problema do portão. É como
se tem ninguém, é o culto mecânico. Esses anjos não param de declarar: eu nunca vi alguém assim, é incomparavelmente incomparável. Professor, ele foi dar aula, um amigo meu, Leonardo, ele foi dar aula, ele é professor de filosofia. E o tema era esse ponto. E ele perguntou assim a si mesmo: como é que eu vou levar esse conceito filosófico para a aula se a geração hoje perdeu a sensação de espanto? A geração da tecnologia, nada mais tem espanto. Antes a gente esperava à noite para o jornal falar alguma coisa, a gente, poxa, hoje a gente tem aqui. Nós somos uma geração que perdemos o espanto. Aí meu professor, esse amigo fez: e agora, o que é que eu faço para os alunos ficarem espantados? Aí levou um vídeo. E nesse vídeo, ele mostrou a relação do tamanho da Terra com o Sol. E ele disse assim: o Sol é uma estrela, né? E ele falou assim: gente, olha para esse vídeo. Aí o vídeo mostrou que o planeta Terra cabe 1.100 vezes no Sol. Quando ele falou isso, gente, a Terra cabe 1.100 terras no Sol. A galera só legal isso aí. É interessante. E aí o professor continua. Aí ele trouxe uma estrela que foi descoberta pela astronomia. E aí quando ele mostrou a estrela que foi descoberta pela astronomia, aí o professor falou assim: nessa estrela cabem 1.700 Sol. A galera, espanto. Se 1.400 planeta Terras cabem no Sol e 1.700 cabem nessa estrela, essa estrela, a galera parou. Ei, professor, aí é maneiro, viu? Espanto. Diante da estrela, o Todo-Poderoso Sol desapareceu. Foi nesse momento que a galera entendeu que é espanto. Veja, meus irmãos, a aluna ficou espantada diante do pequeno dia. Imagine a visão dos serafins olhando para ele, dizendo: tu és incomparavelmente incomparável. Agora a gente vai entender o que vai acontecer no verso 5. Veja que depois dessa visão, Isaías disse: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios, até irmãos, puros, vivo no meio do povo de lábios impuros, e os meus olhos viram quem, irmãos? Viram o Rei, o Senhor dos. Isaías, ao ver essa santidade, olha que coisa, quando Isaías vê essa santidade e vê que os anjos estão se protegendo e ele não. Se os anjos serafins, seres celestiais, movidos pelo fogo, com constituição de fogo, estão se protegendo, e eu estou vendo com os meus olhos, ele diz: eu vou morrer porque os anjos se protegem e eu não me protejo, ai de mim. O hebraico deixa um pouco mais realista. É como se ele falasse assim no hebraico: fiquei destruído e eu me tornei uma completa ruína só de ver. Isaías está tão certo em sua ruína que ele fala de uma forma concreta: eu sou uma completa ruína. Porque veja, se esses serafins estão com medo, quem é Isaías que está vendo? Sabe? A gente tem que lutar com o culto, tá? A gente tem que lutar. A nossa mente é nervosa. Tem que lutar. A gente tem que lutar para cultuar hoje o culto. Porque tem a sua humanidade, tem a sua crítica,
tem que lutar, levar a sua mente. Minha sogra, ela passa o culto todo por olho fechado. Não é que a gente seja um ritual, mas é porque ela quer estar socorrida, para não ver nada. Eu já andei ganhada no culto. Quem vai cantar, porque não me chama? A gente se levanta, não, estou ali, vou. Mas se eu sair na hora da pregação, vou beber água e vou. Eu vou entender a pregação. Meus irmãos, Isaías era para ter morrido na hora, quando ele vive, era para ter morrido na hora, porque ele não se protegeu. Mas esse Deus Santo, incomparavelmente incomparável, ele manifestou a sua misericórdia. Veja o verso 6. Então um dos serafins voou até me trazer uma brasa viva que havia tirado do altar com Atenaz. Verso 7. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou com seus lábios, por isso a sua culpa será removida e seu pecado será perdoado. Esses versos revelam o poder da graça. É o Senhor tomando providência. Você merece a morte. A brasa viva aqui, irmãos, provavelmente é o carvão que é tirado do altar do lugar de sacrifício, onde Deus recebia o sacrifício. O cordeiro morria e aí Deus recebia. Provavelmente, aí tu sabe, foi daí desse altar propiciatório de substituição que ele pegou essa brasa, foi até Isaías, tocou em Isaías. E essa cena para Isaías deve trazer duas sensações: temor, espanto, o seu ministério. Ele ia pregar para uma geração que não ia ouvir. Temor, você vai pregar diante do incomparavelmente incomparável. É tanto que Deus vai falar assim: Isaías, tu vai pregar e ninguém vai ouvir, ninguém vai dar um feedback, ninguém vai dizer assim: tu é o cara, tu é uma bênção, você é uma mídia. Ninguém vai falar nada, pelo contrário, vão desprezar você. Mas essa visão é para mostrar a você que você está diante da presença daquele que é o incomparável, o incomparavelmente incomparável. Princípio, é a mim que você tem que servir. É isso que ele está falando para Isaías. E por outro lado, esse Deus que não queimou Isaías e toca em Isaías, remove a culpa dele. Isaías entende a graça e vai nos deixar devedor. Porque tem que se pregar o Evangelho. As almas estão clamando. Na verdade, a premissa é que eu sou um devedor. Prego o Evangelho porque eu sou um devedor. Essa graça. Por isso que no verso 8 ele diz: eis-me aqui, envia-me. Quero concluir essa meditação final. Que possamos entender, irmãos, que quando você começa a louvar a Deus, adoração, a sua voz, ela entra onde estão os serafins. Quando a igreja começa o culto, é como diz aquela palavra, uma só grei. Grei é quando une o céu e a terra. O louvor, a sua canção vai entrando também. Agora, por favor, preste atenção. Que os anjos estão admirados e espantados. Aí você chega com a sua canção gospel, aí fala: eu sou mais importante que Deus. Você começa a cantar que a minha vitória vai chegar. Já imaginou os anjos? Que canção é essa? Eles não estão entendendo de quem estão na presença de quem. Fala o pastor, homenagem ao pastor. Hoje é o aniversário do pastor, homenagem ao pastor. E os anjos não estão entendendo. O que é? A homenagem é dele. A gente não sabe viver sem prestar homenagem a ele. E ainda ele está cantando outra coisa. Como é que esse louvor pode entrar em conformidade e harmonia com os anjos, se nós estamos cantando para nós mesmos?
Se nós vamos para a igreja para buscar a bênção, eu vim aqui para buscar a bênção, e os anjos, mas ele já não é a bênção para nós, para sempre. Eu vim aqui para trazer, para pegar uma força. Os anjos diriam: ele já é nossa força, para adorá-lo, para amá-lo. Se Pedro pudesse falar assim: vocês não se cansam não, serafins? Não dá um time não? Como? Se ele é incomparavelmente incomparável. Fiquemos em pé, irmãos. Feche seus olhos. A gente vai cantar o Digno é o Cordeiro pela última vez aqui. Por favor, feche seus olhos. Lute pelo culto. Lute pelo culto, irmãos. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. O incomparavelmente incomparável nunca para. Não é a sua voz que tem que aparecer no culto. Não é a pregação que deve aparecer no culto. Os serafins eram poderosos. O serafim tinha suas funções poderosas. Mas ele cobria os pés, cobria o rosto, porque ele era mais incomparável do que eles. O nosso coração é uma indústria para a idolatria. Por isso que a palavra de Deus diz: humilhai-vos perante ele. Porque o nosso coração sempre quer sair desse jardim. Porque o nosso coração sempre quer ser a proposta de Satanás, ser igual a ele. Porque perdemos o espanto. Perdemos o espanto nas nossas negociações. Perdemos o espanto nas nossas conversas. Perdemos o espanto nas nossas mentiras. Perdemos o espanto na nossa hipocrisia. É preciso espanto. É preciso temor diante dele. Com a criação,
do arco-íris, som de trovão, luz e relâmpagos. Louvores, honra e glória, o céu contempla sempre a luz eternamente. Extasiado, eu fico a ouvir teu nome, maravilhado.